Comunicação em situações difíceis. O conteúdo desse vídeo é dar uma breve introdução e compartilhar algumas questões que afetam situações de carga emocional que dificultam e afetam nossa capacidade de nos comunicarmos efetivamente. E em seguida discutirei algumas considerações diferentes e algumas estratégias. Esse é um tema muito importante para eu falar como fonoaudióloga, porque devemos ser especialistas em comunicação. No entanto, como seres humanos, sempre que uma situação é emocionalmente carregada, todos nós quebramos nossas habilidades de comunicação. Portanto, quero discutir algumas ideias de como agir quando nos encontramos nessas situações. Em nosso papel como terapeuta, estamos trabalhando com famílias e provavelmente essas famílias não tinham nenhum plano para interagir com um fonoaudiólogo ou um terapeuta quando planejavam ter um filho ou quando seus familiares envelhecem e podem estar em uma situação de reabilitação. Eu estava conversando com um terapeuta em minha área hoje sobre o pensar sobre de onde a família estava vindo em uma situação emocionalmente carregada. Muitas vezes as emoções estão dirigindo as famílias quando temos conversas como essa. Certifique-se de levar em consideração que devemos operar como uma terapia centrada na família. Como fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, qualquer que seja o papel em que estejamos, nossa evidência está nos levando a desempenhar um papel centrado na família. Então, eu espero que você esteja trabalhando com famílias. Obviamente, também consultamos os colegas. Em uma função, passo a maior parte do meu tempo consultando pessoas que podem ou não me querer lá. Por exemplo, consulto escolas públicas e privadas em toda a minha cidade sobre como fazer mudanças. Há também momentos em que é como uma visita surpresa e eu apareço do nada. Não é assim que eu gosto de entrar em uma situação de consultoria. Felizmente, de qualquer forma, com as estratégias que eu vou discutir nesse vídeo, normalmente consigo lidar com essas situações com bastante eficácia. Há sempre momentos em que não funciona e não vai bem para nenhuma das partes. Outro ponto importante a destacar é que sempre que fazemos recomendações a outras pessoas, sejam familiares, um paciente ou nossos colegas, estamos solicitando que alguém mude. Podemos pensar que é uma coisa pequena e apenas a natureza do que fazemos, mas temos que lembrar que quando estamos pedindo às pessoas que façam uma pequena mudança, isso pode ser muito difícil. A mudança não é algo que alguém gosta ou faz bem inicialmente. Isso leva muita consideração à medida que fazemos recomendações sobre onde as pessoas estão no processo de mudança. A primeira área sobre a qual quero falar é sobre considerações para famílias. Vejo onde poderíamos fazer melhor e vejo coisas que poderíamos implementar em nossas rotinas diárias e conversas que podem melhorar muito essas coisas. Quanto à dor e deficiência, algumas coisas que podemos considerar desde o início são o luto e a incapacidade. Eu estava dizendo a um grupo recentemente que assumimos que o luto só acompanha a morte e o morrer. Esse definitivamente não é o caso. O luto pode ir com um divórcio, com grandes mudanças, com uma deficiência e etc. Quando você descobre que vai ser mãe, isso gera muitos pensamentos e sentimentos diferentes sobre o que está por vir e quais são seus objetivos como mãe e família. Então, quando ocorre uma deficiência ou uma fragilidade médica ou uma condição crônica, isso muda esse caminho e você lida com o mesmo tipo de luto de quando alguém morre. Assim como a dor da morte e do morrer não apenas passa por um processo e termina. Tenho certeza de que muitos de vocês podem atestar isso, se perderem um ente querido, e eu passei por isso algumas vezes. Não é algo que vai embora, é meio que vai e vem.
Li uma vez um artigo sobre comparar o luto a andar com botas enlameadas. É muito pegajoso e muito pesado no início, mas à medida que seca, fica mais claro e parte dele descama. Então eu quero que as pessoas entendam que há uma dor emocional ao lidar com a deficiência também. Como mencionei anteriormente, o luto não é linear, não inicia e termina. Você passa por todos esses sentimentos diferentes todos os dias, meses e anos. Além disso, você pode passar por qualquer um desses sentimentos em pontos aleatórios ao longo do dia. Negação, ansiedade, medo, culpa, depressão, raiva. Por exemplo, uma pessoa pode negar completamente o que está ocorrendo. Eu sei que passei por isso com a minha filha. Isso não pode estar acontecendo comigo. Isso não pode ser real. Eu só não vou cuidar disso na esperança de que um dia isso vá embora. A ansiedade é um grande problema para mim. Tenho certeza que muitos de vocês tiveram sentimentos de ansiedade com situações novas e diferentes. Eu também lido com isso. Há também a culpa de estar ou não fazendo o suficiente. Existe algo que eu poderia estar fazendo diferente ou mais? Pode haver depressão e um sentimento de isolamento, sentindo que estamos sozinhos nisso. Pode haver sentimento de raiva. Por que sou eu? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com ele? Por que isso está acontecendo com a nossa família? Você pode alternar entre esses diferentes sentimentos como mãe ou membro da família ao longo de um ano, um dia ou uma hora. O que realmente é importante saber sobre esses sentimentos é que quando nós, como profissionais, adicionamos a essa parte emocional e nos tornamos emocionais também, isso só adiciona combustível ao fogo das respostas emocionais nos outros. Eu sempre que quando estou em um estado emocional, eu preciso que outra pessoa seja objetiva, seja menos emocional, não seja acusatória, etc. Portanto, tenha isso em mente ao pensar nas famílias com quem trabalha, bem como nos colegas com quem trabalha. Não temos ideia do que outras pessoas estão passando em sua vida diária. Nunca queremos presumir que conhecemos outras pessoas e as vidas pelas quais elas estão passando. Quando as pessoas têm essas respostas emocionais às coisas que lhe pedimos ou às recomendações que fazemos, uma boa regra é pensar que essas respostas emocionais vêm de um lugar diferente. Então, quando a situação estiver menos carregada emocionalmente, podemos passar por algumas das estratégias que eu vou discutir mais adiante nesse vídeo. Outro fator a ser considerado ao conversar com as famílias é o impacto do seu julgamento. Isso é muito difícil de fazer porque somos seres humanos. Naturalmente, queremos comparar as coisas. Nós automaticamente queremos colocar as coisas em categorias e comparamos nossa vida com a vida de outras pessoas. Isso é muito natural. Mas você pode trabalhar com muito esforço para ter certeza de que não está julgando os outros por onde eles estão, como é a vida deles, ou como eles são como mães e etc. Estamos em um mundo com mídia social e as pessoas que colocam suas vidas diariamente, tornando isso extremamente difícil de fazer. Mas, no mínimo, como profissionais, precisamos trabalhar com muita atenção para tirar o julgamento disso. Há algumas coisas que podemos fazer. A primeira é pensar no fato de que você só pode controlar o que pode controlar. Se você está pensando, se os pais apenas fizessem isso, ou se a família apenas fizesse aquilo, ou se o professor de sala de aula apenas fizesse isso, então você está tentando controlar algo que outra pessoa tem. Então, controle o que você pode controlar. Controle o que você pode fazer nas quatro paredes da sua sala de terapia, sala de aula ou escritório e saiba que isso é o suficiente. Em seguida, reconheça que as pessoas estão fazendo o melhor que podem com o que têm. No mundo em que estamos vivendo agora,
Espero que todos possamos entender o que estamos fazendo o melhor que podemos e com o que temos. Na verdade, uma amiga me enviou um meme outro dia que dizia: a vida é como um helicóptero. O problema é que eu não sei dirigir um helicóptero. Acho que é assim que temos que pensar sobre tudo isso. Não sei operar um helicóptero. Eu não sei como operar a vida. E nem as pessoas ao seu redor, mesmo aquelas que agem como se soubessem e têm tudo junto. Mas honestamente, não sei como operar um helicóptero. Eu estou apenas fazendo o melhor que posso com o que tenho. Estou apenas fazendo o melhor que posso na minha situação atual. Estou fazendo o melhor que posso com o conhecimento que tenho e as experiências que tenho. Daqui a pouco, vou falar sobre as declarações de gatilho a serem evitadas. Estas são declarações que as pessoas dizem com a bondade do seu coração o tempo todo, mas podem evocar sentimentos nos outros. Lembre-se, quando estamos evocando sentimentos e emoções em outras pessoas, com declarações como essas, isso pode gerar uma resposta emocional, e é isso que estamos tentando evitar. Finalmente, queremos pensar também em empatia versus simpatia. As declarações gatilhos são declarações que experimentei, conversei com outros membros da família e li sobre o luto. Estas são declarações que podem realmente evocar respostas emocionais nas pessoas. Eu sei que sou culpada de dizer várias delas, então, por favor, não pense, eu disse todas essas coisas e agora eu sou uma pessoa horrível. Não. O objetivo é começar a prestar atenção ao ouvir essas declarações e saber o que fazer quando essas declarações forem feitas. A primeira é: tudo acontece por uma razão. A quem isso ajuda quando você faz uma declaração como essa? Eu acho que muitas vezes isso ajuda a pessoa que está dizendo isso. Embora possa ser uma afirmação muito verdadeira, embora possa ter sido algo que alguém lhe disse em algum momento, como isso ajuda? Minha voz até muda quando eu penso em alguém me dizendo isso. Eu apenas começo a ter um monte de comentários e eu quero dizer de volta. A próxima afirmação é realmente difícil. É a seguinte: isso te faz mais forte, você é tão forte. Outra declaração que combina com o que eu ouço o tempo todo é: eu não sei como você faz isso. Quero dizer a essas pessoas porque às vezes tenho um senso de humor muito sombrio. Faço isso porque continuo acordando e não tenho certeza de qual é a minha opção a não ser fazê-lo. Então, quando as pessoas dizem isso para mim, eu tenho essa emoção como uma resposta. Então, é mais provável que a minha resposta a você seja emocionalmente carregada. Outra frase é: toda nuvem tem um forro de prata. Eu realmente gostaria de saber o que é esse forro de prata. Todo mundo passa por momentos difíceis, eu sei disso. Todos nós sabemos disso. Não estamos pedindo para não passar por momentos difíceis, apenas sentimos que recebemos muito mais deles, especialmente naqueles momentos de cuidar de um ente querido que está hospitalizado ou doente, ou recebendo serviços médicos ou serviços especiais de alguma maneira. Às vezes você se sente como, sabe, mas nem todo mundo está passando por isso. A declaração de gatilho final é: é preciso pais especiais para serem pais de uma criança com necessidades especiais. Eu vi isso impresso em camisetas, é muito bonitinho pensar que todos nós fomos selecionados de uma forma ou de outra por tudo que você acredita. Pela biologia, por qualquer base de fé que você tenha, todos nós selecionamos em alguma maneira de ser pai ou mãe de uma criança que temos, e isso é conhecimento comum. Mas acho que às vezes essa afirmação pode desencadear uma resposta de: mas não sei o que eu estou fazendo, e não sei por que fui selecionado, e não sinto que isso esteja ajudando.
Compartilho com as pessoas que quando entrei no campo de terapia não era mãe. Eu era solteira, provavelmente durante o primeiro terço dos meus 30 anos de experiência. Tentei fazer recomendações realmente boas e entender muito bem como era o papel dos pais. Mas então me tornei mãe e percebi que era muito mais difícil do que eu pensava que seria. Por exemplo, os bebês precisam comer, não apenas diariamente, mas muitas vezes durante o dia. Percebi que é difícil mantê-los limpos, e é difícil mantê-los alimentados, e é difícil mantê-los vestidos. Então você entra na educação e a maternidade é tão difícil, e isso é muita coisa. Então me tornei mãe de uma criança, e esse foi o maior salto, para ser sincera. Isso me fez entender como era sentir que estávamos sobrevivendo e sentir que estávamos apenas em uma situação de pânico. Senti isso quando estava aprendendo sobre meu filho e há ocasiões em que ainda me sinto assim. Às vezes estamos em modo de sobrevivência e alguém está me dando ordens. É como se a casa estivesse pegando fogo. Eu não posso fazer isso. Estou tentando cuidar desse incêndio e garantir que todos saiam bem. A questão é que queremos pensar nisso quando estivermos fazendo essas recomendações, quando estivermos pressionando mais as famílias ou quando não estivermos entendendo de onde vêm as famílias. Isso tudo é muito difícil. Eu continuo voltando a esse quadro pediátrico, mas posso te dizer, eu senti isso quando minha mãe estava passando por seus tratamentos. Qualquer coisinha poderia nos destruir. Então você realmente tem que testar onde as pessoas estão nessa jornada e pensar nessas afirmações. Outro gatilho, mas que não está na lista, é qualquer declaração comparativa que seja feita. Tenho amigos que têm filhos com dificuldades de leitura ou dificuldades acadêmicas, etc. Às vezes eles dirão: bem, ele está realmente se esforçando para ler, e eu sei que isso não é nada parecido com o que você está fazendo. Ou, eu sei o que você está passando, nossa, é muito pior. Eu quero dizer a eles que não é pior, somos todos apenas diferentes. Crianças são crianças, não há necessidade de colocarmos um melhor e um pior nas coisas. Pessoas são pessoas. Todo mundo tem pontos fortes e podemos olhar para essas coisas também. Aí tem a empatia versus a simpatia, né? Isso é algo que precisamos estar cientes como terapeutas para que possamos modelar empatia pelos outros versus simpatia. A empatia ajuda a entender os sentimentos que outra pessoa pode estar tendo. Ele alimenta essa conexão entre as pessoas e oferece uma resposta gentil, considerando que a simpatia é pena. Pessoalmente, não posso dizer uma coisa que me leve a uma mentalidade mais negativa do que sempre que sinto que alguém está com pena da minha situação. Quando fazem, eu absolutamente coloco essas paredes emocionais. Vou pensar comigo mesmo. Tudo bem, vou lidar com a necessidade de estar na presença de vocês, mas vou desligar todo o resto até poder sair dessa situação. Muitas vezes as pessoas dirão que empatia é quando alguém caiu em um buraco e você diz: ei, vou pegar uma escada, vou descer naquele buraco e vou ajudá-lo. Ao passo que a simpatia é como passar pelo buraco, ver a pessoa que está lá embaixo e dizer: ah, essa é uma situação ruim para você estar. Você deveria pensar em fazer isso ou aquilo. Eles estão oferecendo uma solução para sair, mas isso não ajuda muito e não alimenta uma conexão com outra pessoa. Você pode expressar empatia dizendo algo como: vejo que você está em uma situação ruim ou difícil, posso ajudá-lo? E dar exemplos específicos de como você pode ajudar. Pode ser muito difícil para os pais e familiares saberem o que precisam. Então, dar exemplos específicos de como você pode ajudar pode ser muito útil nessas situações. Outra maneira de expressar empatia é simplesmente dizer: estou com você, estou aqui, posso ouvir.
e fique bem em apenas ouvir. Eu não posso imaginar o que você está passando, mas eu estou aqui. Estou aqui para ajudar. Eu tenho um monte de gente que me disse: "Ah, eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está pensando." Não, você não sabe. Você nunca andou no meu lugar. Você não sabe. Então, evito dizer isso como uma praga. Tenha cuidado ao dizer que você sabe o que alguém está passando. Em vez disso, diga: "Não faço ideia do que você está passando agora." Algumas declarações para evitar essa simpatia incluem: "Oh, me desculpe, é uma pena que você esteja nessa situação." Ou "Você só precisa saber que essas coisas que não ajudam." Antes de oferecer uma solução, pense em perguntar: "Posso lhe dar uma ideia que estava pensando? Você está aberto para eu ajudá-lo agora?" Ou "Você só precisa que eu discute?" Às vezes, fazer essas perguntas primeiro é difícil para nós, porque estamos muito acostumados a dar soluções para as coisas. Qualquer comentário que comece com "pelo menos", ou "pelo menos isso não aconteceu", ou "pelo menos aquilo não aconteceu", isso também não é útil. Tá, eu entendo, eu sou grata por isso, mas esse comentário não me ajuda. Isso me coloca em um estado de pensar que eu não sou grata por isso, mas eu sou. Mas agora estou lutando e preciso de apoio. Outro fator a considerar é a capacidade familiar. As famílias têm outras obrigações. Eu tive um casamento, eu tive uma carreira, todas essas coisas fazem parte da capacidade de nossa família e, portanto, adicionar mais uma coisa, às vezes, pode ser a gota d'água que quebra as costas do camelo. Portanto, realmente precisamos olhar para essa situação não como antolhos, mas olhar para toda a família e toda a situação do que está impactando essa família. Muitas famílias estão em modo de sobrevivência. Estamos lidando com a casa que está queimando ao nosso redor e estamos tentando sair vivos dela. A sobrevivência não ocorre apenas para aqueles em situações médicas. A sobrevivência ocorre para aqueles que podem ter um ente querido com deficiência de desenvolvimento ou deficiência física. Há momentos em que você tem tanta coisa acontecendo que realmente sente que está sobrevivendo. Todos nós temos relacionamentos e finanças e empregos e outros entes queridos ou outros filhos e outras coisas acontecendo. Novamente, devemos considerar todo o elemento de capacidade familiar ao trabalhar com famílias e entender por que elas podem estar emocionalmente carregadas ao entrar em situações com você, terapeuta. Bom, vejamos algumas estratégias. Essas estratégias são eficazes não apenas para trabalhar com famílias, mas também para trabalhar com colegas. Se você está em uma escola e está fazendo recomendações, isso significa que você está pedindo às pessoas que mudem. Se você está entrando na sala de aula, está conversando com os professores, conversando com outros membros da equipe de serviços, ou indo a outro site, consultando e dando algumas recomendações para fazer uma mudança, essas estratégias também são eficazes para esses propósitos. Embora meus exemplos possam ser mais voltados para as famílias, saiba que essas são estratégias que você pode usar em qualquer situação. Então, vamos lá. Criando a intenção. Se você é um provedor da primeira infância e fez algum treinamento nisso, há muito sobre criar intenção dentro disso, assim como em muitas outras ciências. Criar intenção é entender que nós, como humanos, corregulamos. Raramente entramos em uma situação que se espera que uma pessoa lide com o que está acontecendo completamente por conta própria. Quando ficamos estressados ou quando não estamos entendendo uma situação, muitas vezes confiamos nos outros. Mas para nossos propósitos, para falar sobre o que você pode fazer consigo mesmo,
Primeiro, para ter certeza de que está entrando em uma situação emocionalmente carregada, como uma pessoa objetiva e sem emoção. Eu gosto de passar isso que eu vou falar agora para os novos terapeutas, quando eles encontram uma situação difícil. Para se perguntar assim: estou tentando controlar a situação? Que tipo de energia ou vibração me estou trazendo para essa situação? Quais são os meus sentimentos sobre esse paciente e sobre esse paciente estar na minha sessão? Acredito que todos, inclusive eu, estão fazendo o melhor que podem com o que eles têm. Estou disposto a aceitar que esse é um trabalho em andamento? O que posso fazer para preparar, deixar as coisas mais fáceis? Estou tentando controlar a situação? Essa é uma natureza humana, né? Não se culpe por se sentir assim. Todos nós queremos algum controle. Você está pensando, eu vou tomar as decisões aqui? Precisamos liberar um pouco desse controle quando trabalhamos com outras pessoas, especialmente quando trabalhamos com famílias. Eles deveriam ter mais controle do que nós como profissionais. A prática centrada na família sugere que estamos mudando de um modelo especializado e entendermos que as famílias devem estar no comando de seu tratamento e de suas decisões. Então, eu estou tentando controlá-lo? É aí que está a minha motivação? Que tipo de energia estou trazendo? Verifique você mesmo. Veja qual é o seu tom, qual é a sua linguagem corporal, qual é o tom do e-mail que você envia. Estamos tendo que confiar tanto em e-mails virtuais, e-mail de texto, WhatsApp, sem conseguir ver ninguém. Então, quais são os meus sentimentos sobre o paciente? Haverá pacientes com os quais temos temos menos conexão e talvez tragam sentimentos diferentes em nós que não são tão positivos. Como podemos estar cientes disso e como podemos mudar isso? Eu realmente acredito que todos estão fazendo o melhor que podem com o que têm. Eu acredito nisso sobre mim? Eu sei que sou a minha pior crítica. Acredito que todos estão fazendo o melhor que podem com o que têm. Quando você realmente começa a acreditar nisso, é realmente um grande start. Tira muito peso e pressão dos seus ombros quando você pensa, sabe de uma coisa? Eles estão apenas fazendo o melhor que podem e com o que têm. Eu sei que eu estou aqui para ajudá-los e apoiá-los. Estou disposto a aceitar que somos um trabalho em andamento, somos um processo em movimento. Estamos tentando fazer mudanças e as coisas vão mudar com o tempo. Estou disposta a aceitar que nem tudo tem que ocorrer aqui, agora e hoje. O que posso fazer para me preparar? Por exemplo, eu gosto de uma bebida quente para me trazer de volta esse calor e uma centralidade. Eu gosto de ouvir música. Algumas pessoas gostam de fazer estratégias de atenção e meditação. Algumas pessoas gostam de ler poesia ou repetir mantras para si mesmas. Eu tenho um postado na minha parede e tentando me lembrar com essa frequência, que diz assim: o perfeito é o inimigo do bom. O perfeito é inimigo do bom. Muitas pessoas fazem coisas quando estão tentando se preparar para se descomprimir um pouco. Eles citarão um versículo da Bíblia como citação literária, algo assim. Pense em quais coisas o centram e o fazem se sentir pronto para conversar com outras pessoas. Teremos que entrar nessas situações emocionalmente carregadas como terapeutas. Vai acontecer, é inevitável. Não devemos querer evitá-lo. É necessário ajudar as pessoas a fazer uma mudança e a superar situações difíceis. Por outro lado, uma abordagem baseada na força não é novidade, embora muitos de nós ainda estejamos lutando para se adaptar a ela por causa de como fomos ensinados na escola.
Este é um movimento de uma abordagem baseada no déficit, que olha para as coisas que precisamos consertar em outras pessoas. Uma abordagem baseada em pontos fortes sugere que para fazer qualquer mudança temos que saber quais são os pontos fortes para nós mesmos e para os outros. Usamos esses pontos fortes para nós e para fazer mudança e para lidar com situações e déficits. Com os testes padronizados, são organizados para focar nos déficits. É natural para nós, como terapeutas, focar no que os nossos clientes não podem fazer. Quando entro em uma consulta, as pessoas geralmente querem me dizer no que os outros não estão indo bem. Quando eu digo, diga-me algo que eles fazem bem, diga-me algo que você acha que é o ponto forte deles. Isso é muito mais difícil para as pessoas se concentrarem. Temos que entrar nessa abordagem como um entendimento de que todos têm pontos fortes e habilidades. Todos nós temos coisas únicas dentro de nós mesmos nas quais somos bons. Digamos que você tem um paciente que acabou de ter um AVC e ele não é coerente o suficiente para nos responder. Então, estamos tendo dificuldade em saber quais são os seus pontos fortes individuais. Precisamos começar a olhar ao redor deles para determinar os seus pontos fortes. Eles têm apoio familiar? Eles têm um certo tipo de suporte ao seu redor? Precisamos olhar para isso e dizer, ok, veja esses pontos fortes ao nosso redor. Essas são as coisas que podemos usar para lidar com esses déficits ou fraquezas. Podemos mudar e desenvolver a partir desses pontos fortes. Portanto, é muito importante estarmos cientes disso e nos desafiarmos a encontrar os pontos fortes. Se identificarmos um número X de pontos fracos em uma bateria de testes ou avaliação, podemos identificar um grande número de pontos fortes que também estão disponíveis para nós. Não podemos resolver esses pontos fracos sem eles. É uma mudança de mentalidade e pode evocar alguns sentimentos nos terapeutas, do tipo, espere um minuto, sempre confiei no teste para identificar pontos fracos, então vou abordar esses pontos fracos. Isso é algo que você está fazendo? Nossa literatura está nos dizendo para não focar apenas em déficits. Também queremos ter a certeza de reconhecer que o problema é o problema. O paciente não é o problema, é apenas uma questão a considerar. Queremos ser muito objetivos com isso e pensar em como podemos separar a pessoa do problema para resolvê-lo. Se não separarmos a pessoa do problema, é que quando acabamos com as emoções que discutimos anteriormente, quando o nosso paciente e a sua família sabem que estamos focando nos pontos fortes, eles também podem vê-los mais facilmente. Você os está ajudando a superar o sofrimento e está ajudando a ver. Ok, então temos essa força que podemos usar e temos essa habilidade que podemos usar para trabalhar nas coisas. Como resultado, a família é mais capaz de lidar com a situação e ver uma luz também. Você pode ficar tão atolado com tudo que está dando errado que é muito difícil ver as coisas como cuidador também. Uma das melhores maneiras de começar com o pé direito é conhecer os pontos fortes dos seus pacientes e das famílias que os apoiam. Queremos incentivá-los e empoderá-los. Conheça os pontos fortes de sua equipe, os professores da sala de aula, outros terapeutas, os médicos e enfermeiros com quem você trabalha. Saiba no que todos eles são bons, para que quando você quiser fazer uma mudança, possa utilizar seus pontos fortes para lidar com os fracos. Isso exige que você seja muito observador e realmente conheça as pessoas ao seu redor, mas se você fizer essas coisas, isso levará a uma atmosfera melhor e uma melhor compreensão de quando e como você faz recomendações. Como profissionais, somos muito habilidosos em fazer recomendações e individualizar as recomendações de terapia para os nossos pacientes.
mas também precisamos individualizar as recomendações que fazemos uns aos outros. Bom, já falamos muito sobre motivar a mudança. Quando pedimos aos pacientes, familiares e colegas que façam uma mudança, isso é considerado uma recomendação. Em cada avaliação, escrevemos nosso plano recomendado. As metas também são uma recomendação para fazer uma mudança. Reconheça que você está pedindo às pessoas que mudem o tempo todo, e isso é difícil. Quando pedimos às pessoas que façam uma mudança, não podemos simplesmente dizer: "Ei, faça essa mudança". Isso não muda simplesmente esse hábito. Há uma série de etapas diferentes necessárias para fazer essa mudança acontecer. Portanto, precisamos ser hábeis em identificar onde as pessoas estão em sua mudança, e é aí que a entrevista motivacional pode entrar em ação. A entrevista motivacional é muito colaborativa e centrada na pessoa, o que não deve ser difícil para nós. Sabemos que somos centrados no paciente e na família em nossos focos e tentamos orientar as pessoas sobre como fazer a mudança. Não dizemos simplesmente a uma pessoa que ela precisa praticar uma habilidade. Nós o orientamos a fazer a mudança de praticar essa habilidade. Espero que isso faça sentido. Então, nos tornamos o agente da mudança, fazendo parceria com o paciente, a família ou o nosso colega e ajudando-os a aceitar o que precisa mudar. Temos que modelar a compaixão e a empatia para evocar essa mudança. Algo que noto nas pessoas quando estão contemplando a mudança é que elas pensam nas razões pelas quais não podem fazer algo versus as razões pelas quais podem fazer algo. Esse é um grande indicador de onde as pessoas estão no seu processo de mudança. Expresse empatia para construir rapport. Os princípios da entrevista motivacional têm como base a empatia e a construção de relacionamento com os outros. Algumas pessoas pensam em construir um relacionamento que pode consumir muito tempo, e claro, isso dependerá da situação. A construção do relacionamento é muito individualizada, mas é oportunidade de tirar o chapéu da terapia e dizer: vejo que sou humano e você é humano e devemos nos conhecer um pouco melhor. Para entender sua situação um pouco melhor, antes que eu possa pular para as soluções que eu vou te dar. Como eu disse anteriormente, quando estávamos falando sobre empatia versus simpatia, a simpatia é aquele lugar orientado para a solução. E acho que é onde vivemos muitas vezes como terapeutas, porque foi isso que nos ensinaram a fazer. Aqui está o problema e aqui está a solução. Mas você tem que dedicar um tempo para conhecer as pessoas e construir um relacionamento, porque elas não sabem o que você faz. Na maioria das vezes, quando alguém o conhece como fonoaudiólogo, eles não têm ideia do que isso significa e do que você faz. Você terá que construir um relacionamento para que eles possam confiar em quem você é, em toda a parte do processo. A resistência é uma parte natural da mudança, mas o tempo todo respeite a autonomia. Todos têm o direito de tomar a decisão que é melhor para eles e seus entes queridos. Pode não ser a mesma decisão que você toma e você terá que estar bem com isso. Um dos nossos princípios éticos é de que respeitamos a autonomia dos outros, mas também é um princípio humano que devemos sempre respeitar. Todo mundo tem o direito de dizer: essa não é realmente uma mudança para nós, ou essa não é a mudança agora para nós. Não devemos julgar essa decisão ou não devemos ter sentimentos negativos em relação aos outros sobre essa decisão. As pessoas merecem autonomia. Ninguém gostaria que sua escolha fosse tirada de si mesmo ou de um ente querido. Quando eu ouço pessoas realmente resistindo às mudanças e talvez ficando com raiva de mim, eu digo: você é pai, é mãe, você já teve um ente querido no hospital? Você já esteve no hospital? Quer que alguém tire essas decisões de você?
Essas escolhas são muito pessoais e só pertencem a você. Precisamos respeitar que todos têm essa capacidade e podem ser resistentes às vezes. Eles podem resistir a você e dizer: não, não estou fazendo o que você quer. Então, alguns dias, semanas ou meses depois de terem tido algum tempo para pensar sobre o assunto, eles podem dizer: estive pensando nisso, eu estive pensando nessa ideia por um tempo e acho que estou pronto para começar na sessão, para falar sobre isso, tal. Acho que estou pronto para fazer essa mudança específica. Mais uma vez, saiba que a resistência é apenas uma parte do processo. Tudo bem se as pessoas resistirem às mudanças. O estágio inicial é a pré-contemplação, que é quando uma pessoa sabe que algo está acontecendo. Posso estar ciente disso, posso estar em negação, mas não tenho nenhuma intenção de mudar naquele momento. Como terapeuta, você precisa plantar essa sementinha. Você não está dizendo: ei, aqui está um problema, mas você pode estar fazendo mais perguntas, como: conte-me sobre o que você vê, conte-me sobre o que o traz aqui hoje, diga-me por que seu ente querido pode precisar de mim como terapeuta, o que você acha que é essa necessidade? Honestamente, o paciente ou a família podem não ter consciência. Eles podem estar em um estado emocional tão profundo que nem sabem por que você está lá. Você precisa educá-los e informá-los sobre por que você está lá. A contemplação é o próximo estágio e é quando sabemos que existem alguns problemas ou algo que talvez precisemos mudar. Você pode até pensar nisso como uma recomendação ao seu colega, como: olha, acho que precisamos adicionar essa estratégia, ou acho que precisamos mudar essa meta. Esse é o estágio em que as pessoas estão cientes de que com uma mudança precisa ocorrer e estão começando a realmente pensar sobre isso. No entanto, eles não assumiram nenhum compromisso ou plano para agir sobre isso. E é aqui que você, como terapeuta ou uma colega, vai aumentar a conscientização. Ou conversando com os pais e dizendo: temos conversado muito sobre as dificuldades que você está tendo em casa com essa situação em particular. Também estou vendo essas dificuldades nas sessões de terapia e só quero ver onde estamos. Como você se sente sobre começar a lidar diretamente com essa situação? Nisso, você está aumentando a conscientização e dando preocupações específicas sobre o que isso precisa ser abordado. A preparação é a próxima fase. Nessa fase, sabemos que temos um problema e que ele precisa mudar. Estamos começando a fazer algumas pequenas mudanças. Isso pode ser onde você começa a fazer um plano de ação. Estamos sendo muito encorajadores sobre a mudança e estamos apoiando esse processo de mudança. Sabemos que há muito a ser abordado, temos um plano sistemático específico e sabemos a quem é atribuído qual o papel desse processo. Todos nós sabemos que após o primeiro dia do ano, muitas pessoas fazem mudanças no plano de dieta, perda de peso, essas coisas. O estágio de preparação é semelhante ao ponto de preparação da refeição em que você comprou todos os recipientes e todos os seus frangos e legumes grelhados. Essa é a fase de preparação. Você tem todas as coisas e está começando a cozinhar. Na mentalidade da terapia, você está fazendo seus planos, criando suportes visuais, mapeando quem é o responsável por quais funções e anotando essas coisas com a sua equipe. Você está se preparando para isso. A próxima etapa é agir. Você pode dizer à família ou ao paciente: ok, hoje é o dia em que faremos uma mudança. Ou, em que data nós vamos começar essa mudança? Quando você está apoiando outra pessoa que está fazendo uma mudança, seu objetivo é ajudá-la a identificar esses momentos de ambivalência ou apoiá-la nesses momentos e dizer: eu sei que essas mudanças são difíceis. Ou
eu nunca quero fazer uma mudança numa segunda-feira, mas aqui estamos. Teremos outra segunda-feira de qualquer jeito, então podemos fazer isso hoje? Nesses momentos, às vezes, não me canso de trazer guloseimas ou algum tipo de reforço para os meus pacientes, para ajudá-los a incentivar a fazer as mudanças também. Reforçadores são uma grande coisa nessa área da nossa profissão. Como eu disse anteriormente, você pode ter pacientes que não têm ideia de por que estão lá. Podemos abrir a conversa com: o que te traz aqui hoje? Conte-me um pouco sobre você. O que acha do seu familiar precisa de um fonoaudiólogo? O que você sabe de fonoaudiologia? Talvez não de uma forma tão questionadora assim, mas dizendo: sou fonoaudióloga e essas são algumas das coisas que eu faço. Existem algumas dessas coisas que soam como algo de seu ente querido se beneficiaria? A primeira dica que eu gosto é desacelerar. Muitas vezes me dizem para ir mais devagar e eu falo muito rápido. Eu gostaria de poder praticar isso tanto quanto eu prego, mas vá devagar. Tome seu tempo e não tenha medo de pausas em momentos de silêncio. Isso é algo com o qual eu luto pessoalmente e profissionalmente. Evite sobrecarga. Se você está pensando em 19 soluções ou 35 objetivos que você poderia trabalhar com o paciente, então você precisa diminuir isso. Precisamos evitar sobrecarga para nós mesmos, para o paciente, para a equipe, para a família e etc. Eu mencionei anteriormente para usar recursos visuais. Anote as coisas sempre que puder. Você pode digitar notas, ideias, metas, etc. E todos podem ver o documento enquanto as ideias estão sendo discutidas. Ofereça opções para o horário de início. Você quer começar essa semana, a semana que vem, ou daqui 2 semanas? Quando queremos começar esse tratamento? Com os pais, talvez seja recomendado praticar uma certa habilidade em casa. Então, você quer começar essa prática agora? Você quer começar isso sozinho? Você quer que eu lhe dê uma planilha e algumas orientações ou algumas maneiras específicas de direcionar isso? Dê muitas escolhas, sempre que puder. Libere essa necessidade de que todos sejam como você ou tenham as mesmas prioridades, paixão e motivação que você. Estamos vivendo em um mundo que está aceitando mais as diferenças e entendendo que a neurodiversidade é tão importante quanto qualquer outro tipo de diversidade. Saúde e diagnóstico não precisam ser os principais motivadores de mudança. Não. Não presuma que as pessoas estão motivadas ou não motivadas a mudar. Às vezes é só o momento, às vezes é o processo de luto, às vezes é apenas o estágio de mudança. Evite assumir que a pessoa tem que mudar agora ou que a abordagem difícil é a abordagem correta, porque essa não é a melhor abordagem. Um tipo de resistência que eu vejo muito nesse momento é o de ideias. E quando as pessoas vêm até você para obter informações e quando não obtêm a resposta que desejam de você, elas vão para outra pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa, até que finalmente ouçam o que querem ouvir. Isso também é um sinal de resistência.